Vamos lá então, a nossa amiga Café com tirulipas. Café com Tirulipas vai explicar qual é a grande mentira que está desviando os jovens cristãos. Deixa eu ver. A grande mentira que Deus é amor, Vai, é uma boa. que tu pode ser feliz, que tem como ser feliz. A autoestima, a psicologia, a psicobaboseira, como ela chama. Os relacionamentos com pessoas que não são de Deus. Ah, é uma possibilidade. O dorama. Vamos ver, vamos descobrir. Você que está nos assistindo no YouTube, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui para engajar no vídeo. Também deixa o vídeo rodando, sabe? Se você deixa o vídeo rodando, fica tranquilo, fica show de bola, porque daí você dá engajamento pra gente. Fala pra gente nos comentários se você prefere café ou tirulipas. É. Vamos lá então. Não falarem, ninguém tem uma coisa que se cristãos não falarem, ninguém mais vai falar. Ah, é. Essa é uma Claro. ferramenta De muito Deus, poderosa né? para propagar De Jesus. Jesus é uma coisa que se cristão não falar, ninguém mais vai falar. Vocês vão falarem que ser gay é errado. Não, aí os islãs vão falar. Ah, é e verdade, daquele- tem os outros que seguir, falam. né? Os E eles vão católicos falar vão um falar. pouco sobre Jesus também, mas não do jeito que os cristãos falam. Não, católico é cristão também. É, católica é cristã também. qualquer ideia. Então significa que se tiver nas mãos erradas, pode causar um dano muito grande, e nós temos visto Arma. o resultado disso É de arma, né, cada que ela tá vez falando. mais Se ela falar de arma, eu tiro o chapéu pra ela. Tiro o chapéu daí. jovens largando a fé e indo rumo à destruição do secularismo. Então hoje a gente vai ver como que nós podemos ter um pensamento, uma visão para proteger as próximas gerações. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um Já achei que vídeo era fazer Fé em publi. Tulipas. Eu ia Para falar, hoje pô, essa a aí tem gente publi, tá a gente não. Não, acho que não. num tópico muito importante para a gente poder estar conseguindo enxergar o problema que a gente está vendo hoje, mas também estar prevenindo para que próximas gerações Meu Deus, gente, só não fala que estejam quieto, já tá caindo em no 2 minutos de mesmo vídeo erro. nada ainda. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, Lá vem, de gente, se lá inscrever e ativar o sininho para não perder. Esse é um caso. O vídeo de hoje, a gente vai ter como base um livro novo que lançou Que não é a Bíblia pra variar. Que não é a Bíblia e que Não é vamos usar a fino. Bíblia. Meu Deus do céu. e me abençoou Nossa, tem acho que Olha a 50 páginas. finura. 50 páginas com espaçamento duplo. demais, chamado Pensando Biblicamente sobre Educação. do Ah, a Zachary educação Gers. é a mentira? Ele é pastor, advogado e pensou muito bem sobre esse assunto e É um trouxe uma pastor advogado. Não é um pedagogo, um educador. Não. É um pastor advogado, viu, gente? 36 páginas. Aham. visão realmente bíblica e Não, tu pode muito pesquisar quanto. poderosa. Pensando biblicamente sobre educação. Vamos ver, ó o choque. Vamos lá, chuta em quantas páginas é. 62 páginas. Meu Deus do céu, é um artigo. É basicamente um artigo. Pastor da Bryce Avenue Presbyterian Church, mestrado em teologia e formação em direito. Seus escritos foram publicados nos sites Desiring God, Chronicles Magazine e Confessional Presbyterian Journal e outros. Tá bom, então. Uma pessoa Quando que sabe bosta nenhuma sobre educação. entender isso realmente pode mudar a nossa sociedade. Porque tem uma grande mentira que muitas Vamos pessoas lá. têm acreditado, Finalmente. que tem feito com que milhares, até milhões de jovens Tá. estejam largando a fé cristã. E logo a gente vai falar sobre isso, porque eu e Logo você quando? Ai, Não meu é Deus sobre do isso esse céu, vídeo. Meu Deus do céu, que clickbait. sabemos qual que é o estado das escolas hoje. E não sabemos do Qual? conjunto de coisas que tem aí dentro. Livros didáticos enviesados, muitos professores que estão propagando uma agenda que é anticristã, sem Oi? É ensinar evolução, né? Ah, é verdade, tem isso, evolução. Aceitar as pessoas como elas são. Todo esse tipo de ão no final. contar os colegas que ficam pressionando outras crianças a pecarem ou a celebrarem o pecado. Mas Tá, e as crianças que ficam pressionando os amiguinhos a entrar pra igreja deles, disso tu não vai falar. Não, isso não é um problema. O problema é tu pressionar as pessoas pra elas aceitarem as outras pessoas como elas são. Tu não poder fazer bullying com ela porque ela é gay. Imagina tu não poder fazer bullying. não era pra ser assim.
na palavra. Supostamente ela é formada em direito pela Mackenzie, pelo que alguém comentou em algum outro lugar. Supostamente. Lá no Antigo Testamento, Deus já tinha ensinado o povo de Israel que eram eles que deveriam estar ensinando os seus filhos Claro. a palavra de Deus. E Tá, olha a só palavra que de no Deus. grande- A escola não serve pra ensinar a palavra de Deus. É o pai ensinar pro Entendeu? filho em casa, é outra coisa. Em casa, tu repassa tua religião pro teu filho, se for o que tu quiser. Isso, Os meus pais não fizeram isso, eles não quiserem, os pais do Misa fizeram porque eles quiseram. exatamente. Entendeu? A escola, tu aprende outras coisas. Isso aí. E o principal que tu aprende na escola é a conviver com o diferente. É. Com A pessoas viver que... em sociedade, né? Com pessoas que são diferentes de ti, que têm cores diferentes, crenças diferentes, orientações sexuais diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm condição social diferente. Esse é o principal. Por isso que eu sou a favor de todas as crianças estudarem em escola pública. Entendeu? Com certeza. Esse negócio de fazer homeschooling, escola particular de igreja Exato, é foda, né? porque eu estudei numa escola pública que na época que eu estudei, eu fiz o ensino no ensino médio, era uma das melhores de Porto Alegre. E eu convivi com todo tipo de pessoa. E quando os 2 anos que eu fiz escola particular, eu convivi com um tipo de pessoa. Entendeu? Eu tinha um colega negro. É verdade. Tu Entendeu? tem um... eu também estudei todo o meu ensino fundamental em escola estadual e depois eu fui pra uma escola particular e realmente, tipo, tu estudar escola estadual abre bastante tua cabeça, porque é muita gente diferente. É bem melhor. chamado que Deus faz ao povo de Israel, que representa o povo de Deus. Olha só o que ele diz em Deuteronômio 6, no versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Isso aí é que eles levam como, tipo, não, então a gente tem que indoctrinar nas crianças até o fim, doutrinar as crianças desde o começo pra elas serem os Robozinhos. crentes mais insuportável possível. E dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Desculpa. Também atarás como sinal na tua mão e te será por sinal frontal entre os olhos. E as Sorry? escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Então, aqui a gente vê muito claro o chamado de Deus aos pais de estarem ensinando a verdade aos seus filhos. Depende Isso de que porque verdade. A na verdade própria que Bíblia- vocês acreditam, né? Porque tem, assim, A a sua verdade... verdade pessoal. E a verdade espiritual, entendeu? Não é a verdade da matemática, da biologia, da física, da química, língua portuguesa, é a tua verdade espiritual. Ah, E se a tua verdade espiritual entra em conflito com a realidade, tu tem que pensar um pouco, sabe? É saudável tu pensar e tu levar adiante o que faz sentido com a realidade. Não querer ficar batendo de cabeça com a realidade e querendo acreditar em um livro escrito há 2000 anos atrás por um monte de pessoas que não sabia quase nada do que a gente sabe hoje sobre o funcionamento da vida, da Terra, sabe? Das leis, do nosso... do meio ambiente, de tudo isso. E querer que isso sobreponha a realidade. é. Entendeu? Eu sou a favor de tu ensinar teu filho a questão espiritual de qualquer religião. Sim, Entendeu? tu não pode ficar doutrinando teu filho pra ele começar a interferir, a querer impor as crenças dele na sociedade, Com né? certeza. Tu tem que, tu tem que falar de Jesus pros outros, tu tem que falar porque se tu não falar de Jesus, tu não vai ser bem quisto no céu, enfim, tu tem que espalhar a palavra de Deus, que eles ficam falando o tempo todo, mas isso é no momento que tu pega e tu diz não vai ter, que não é pra ter outros deuses, ele começa a entender que todo mundo que não adora o mesmo Deus que ele é inimigo. E isso é bem perigoso. Nós vemos de novo e de novo Deus sendo aquele que guia o seu povo, Deus ensinando o seu Tá, povo. mas isso é pra Israel, Nos não tem nada a ver Salmos, com a Davi, por igreja exemplo, evangélica falando que hoje. ele aprende com o Senhor, que o Senhor o guia. Então, em primeiro ponto, Deus é aquele que fornece a educação. Não. Não, E os não é. pais Não, têm não o é. dever de... Não é. Não é. Desculpe, amiga. Não é. Não tem nenhum outro lugar da Bíblia Deus é o dizendo que fornecem a ensina, educação. É que te ensina
sabe? A ser uma boa pessoa, a amar teu próximo, sabe? As coisas que tu precisa fazer pra ir pro céu ou pro inferno. Ele não te ensina mitose, É. entendeu? Ele não te ensina tabuada, Ortografia. ele não te ensina redação, ele não te Português e ensina inglês. a entender Dom Casmurro, ele É. não te ensina isso. Não. Entendeu? Não dá pra tu só tem saber como. as coisas que ele prega na Bíblia. É. Tu não vai ser um ser humano funcional. Definitivamente. Replicarem essa educação aos seus filhos que crescerão no caminho do Senhor. Tá bom, então. Porque nós sabemos que existe uma Crescerão idade em ignorantes. que as crianças elas E Tem daí isso. eles nunca vão levantar nenhum argumento contra o que diz na Bíblia. E não vão ser funcional em sociedade. Não vão ser funcional na sociedade, vão depender da igreja e das pessoas dentro da igreja. estão se desenvolvendo de forma pessoal, intelectual, espiritual e moral. Então, nesse momento, é importantíssimo, é essencial que esteja tendo uma educação focada na Bíblia, na palavra de Não. Deus, uma educação Tá, essencialmente como é que tu cristã. vai desenvolver o intelectual do teu filho ensinando ele só o que tá na Bíblia? Não vai ter evolução nenhuma. Absolutamente nenhuma. O intelectual do teu filho através da Bíblia é pra doer. É pra doer. Eita. Isso é chuva? Aham. Do nada. Do Neida. Neide. Do Neida começou a chover pra caramba aí, hein? Para formar essas crianças para que elas se tornem servos de Deus na vida delas. Tá bom. Por quê? Até falando de uma própria experiência. É uma questão muito complicada quando crianças estão no ensino fundamental, no ensino médio. Elas, nos livros didáticos, não vem nenhuma menção sobre Deus. Se Porque elas não veem é alguma pra menção isso sobre que serve. Não é pra isso que serve escola. Escola não serve pra ensinar religião. Religião é em casa. Em casa, porque cada religião é própria de cada família. E ninguém tem que ser obrigado a ficar sendo doutrinado religiosamente na escola. Porque ela reclamaria pra caramba se tivesse, por exemplo, citado todos os Exus. Se falasse de Alá. Se falasse Se de Allah, falasse de deve ficar pé. Buda, É. se falasse, sabe, falar sobre a... Porque fala sobre os deuses do Egito, fala sobre os deuses gregos e romanos, sobre isso. Mas, tipo... Mas eu acho engraçado isso, porque a gente tava vendo o vídeo do Believe It or Not ontem, e ele tava falando justamente sobre essa questão, assim, de eles quererem empurrar os 10 mandamentos em todas as... Goela abaixo. em todos os lugares, goela abaixo, porque é venenoso justamente porque, pra eles, tipo, quando tu fala os 10 mandamentos, o primeiro é não terás outros deuses além de mim, então já tá impondo tua religião. Ah, mas é uma coisa histórica, ah, mas isso e aquilo, só que, tipo, de qualquer jeito, quando alguém tenta colocar alguma coisa de outra religião, eles nunca aceitam. E aí eles não conseguem entender que pra viver em sociedade tu precisa tolerar as outras pessoas e Não as tolerar, crenças deles. aceitar. Tolerar, É. não, sabe? Tu precisa aceitar. É. Não tem, tipo, brigar, não tolerar. É a realidade. É, a realidade tem que Entende? se impor. Brigar contra a realidade é Dom Quixote, entende? É É lutar verdade. contra moinhos, Não é verdade? entendeu? Achando que são monstros. É perda de tempo. Perda de tempo, perda de tempo, sabe? Porque tempo é a pior coisa que tu pode perder, porque a gente só tem essa vida. Não é verdade? Gênesis, o livro coloca como a segunda opção. E isso é confuso, ainda mais para crianças que são criadas entre o povo de Deus, crianças que frequentam a igreja com seus pais, porque elas veem Deus sendo adorado no domingo, mas quando chega na segunda-feira durante a aula, ela aprende com o professor e nos livros didáticos durante a semana e em todas as provas que ela faz, de que Deus é irrelevante para matemática, história, geografia, biologia Mas e ele todas é. essas coisas. Não precisa Mas de Deus pra aprender matemática. Onde é que tá o Deus na matemática? Não tem, não precisa. Tu não precisa colocar Deus em tudo. Não, mas é aí que tá. O ponto dela é que tem que colocar Deus em tudo. O ponto dela é que ela tem que colocar Deus. Não pode só colocar Deus em algumas coisas, que ser em tudo. Tá, tudo, então tudo tu faz que a fórmula de Bhaskara, isso, amém. Deus. É o quadradinho. É o quadrado de Deus ao quadrado. Meu Deus, como eu tô com sono. Puta merda. Sim, que não dormiu nada Cristãos, essa noite. nós sabemos que Deus ele é Senhor sobre tudo. Deus não é Deus só no domingo. Ele é durante toda a semana. E nós sabemos Ok, que mas todas vocês as matérias, cultuam história, ele só no matemática, domingo. Entendeu?
Ele tá com vocês todos os dias, mas vocês cultuam ele no domingo. No resto do tempo, vocês deixam as outras pessoas que não acreditam nele em paz. É aí que tá, é essa coisa assim de tipo... Tanto é que na Bíblia fala, tu guarda um dia pra Deus. Sábado. No caso é o sábado, né? Aham. Guarda um dia. O resto tem que tocar tua vida. Tua vida não tá só baseada em ficar adorando a Deus o tempo todo. Não. Ah, mas tem que, porque não sei o que. Não, não é. Não é. É da tua vida, tu dedicar um dia da semana pra Deus e ele tá contente, tá feliz. Geografia, línguas, todas elas só existem porque Deus está no controle de tudo Não. e Deus determinou como cada gente, uma pelo amor dessas de Deus. coisas Essa é a seriam. coisa mais idiota do mundo. Mais idiota. É muito idiota isso. Deus determinou tudo exatamente como deve acontecer, então... Então por que vocês brigam tanto com a questão da evolução? Deus determinou. Deus determinou isso, então por que vocês estão brigando tanto? Deus determinou que essas pessoas trans existem. exatamente. Deus determinou que as pessoas nascem homossexual. Sabe? Deus determinou tudo isso, mas vocês continuam brigando. Brigando com a realidade. Brigando com a realidade. Bota na realidade Que material. Deus determinou. Aí tu vai lá e fala, tá, então a culpa é de Deus que teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul? Não. Não é Daí culpa não, de Deus. veja bem. Não é. Só as coisas boas, sim. As coisas boas tu acredita pra ele. A coisa as coisas ruim ruins, é não. culpa nossa. Coisa né? ruim é culpa nossa, é culpa do diabo. Deus é aquele que rege a história, soberano sobre a história. Deus é aquele que criou o mundo da forma como ele é. Deus criou as leis da física, Deus criou a química, Deus criou tudo. Então, se a gente realmente acredita nisso, será que a gente não deveria estar ajudando a próxima geração a enxergar isso também? Não. Porque aqui tá a grande mentira que nós ouvimos Ó, de novo Vamos ver. e de novo, e que muitos jovens, até mesmo aqueles que frequentavam a igreja, aqueles que tinham pais crentes, muitos deles se perdem nesse momento, Vai. na hora que gerações inteiras acreditam que a educação não precisa de um fundamento bíblico. Não Essa precisa. é a grande mentira que desvia jovens cristãos. Educação não precisa de um fundamento bíblico. Aí ela fez- Meu Deus ela fez todo- do céu. Ela fez toda essa vibe só pra dizer isso. Isso, é isso. É esse o ponto. Eu não tenho nem argumento porque é uma coisa tão ridícula. Eu achei que ia pra algum lugar mais interessante. Ai, gente, pelo amor de Deus. No final das contas era só porque Deus tem que fazer parte da educação. Uau. Nossa, como a gente foi longe nessa daqui, hein? Se Deus é responsável por tudo, tu só segue tua vida e pronto. Tu não É. precisa ficar dizendo, Deus, ó Deus, obrigada Deus, por favor, Deus. É Deus, viu? É. Isso aí foi Deus. Foi Não, Deus, tu foi só Deus, foi Deus. faz as coisas sabendo que foi Deus. É. E de novo, continuam brigando com a realidade que eles dizem que Deus que criou. Exatamente. Porque Deus é regente de tudo, é soberano sobre tudo. É. Então a autoestima, Deus criou pra ser assim. Uhum. A psicologia, Deus criou pra ser assim. As propagandas da televisão, Deus criou, porque ele rege tudo. Tu tá criticando Deus, café com tirolipas. Porque eu acho que tu tá criticando Deus. Porque tu tá aqui dia após dia reclamando das coisas que Deus fez do jeito que são. Porque é ele que rege tudo. Ele é responsável por tudo. E não me vem dizer que foi o diabo, porque Deus é mais forte que o diabo. É. Deus criou o diabo, então ele pode destruir o diabo. Ele só não faz isso porque ele não quer. Tem uma menina na minha escola, que a Adélia falou, que disse que o Holocausto aconteceu porque todo mundo que morreu tava no pecado. Que maravilha, né? Começa pelo fato de que Deus enviou Jesus para salvar os judeus e não para criar uma nova religião. E os cristãos estão aí tendo essa pira, essa noia, sabe? Achando que Cristo veio salvar a gente dos nossos pecados. A gente, né? Porque eu sou católica batizada e ele é batizado como evangélico. Mas não, ele veio salvar os judeus. E os judeus não acreditam que ele foi para isso. Então isso é tudo uma... Eu achei que eu achei que esse ponto que ela trazia assim, é uma coisa mais interessante, mas é só isso. É só isso, é educação, porque a educação não tem Deus. Ai, que ponto fraco, Tirulipas. Às vezes caem no mito da neutralidade. Mas a gente precisa entender que tudo isso, como o autor mostra nesse livro aqui, se tornou o motor do ateísmo. Ou seja, muitas crianças, besteira. até mesmo filhos de pais cristãos, que entram nesse sistema de escolas públicas, de escolas Que seculares, besteira, elas estão que sendo ensinadas a besteira. pensarem e raciocinarem sem Deus. Então, no momento que elas saem do ensino médio, que elas se formam, elas começam a pensar,
Se Deus não era Tu relevante... tá aí, tu foi, tu te formou, tu tá aí. E aí, amiga? Eu já contei aqui que minha história foi bem diferente. Eu comecei a questionar a religião justamente porque eu comecei a estudar e comecei a ver que, tipo, as coisas que eu aprendi na Bíblia não estavam muito certas, assim. Os fatos históricos eram mentirosos. Os fatos históricos não eram exatamente assim. E aí, quando eu comecei a ler o Nietzsche, eu comecei a ver como é que surgiu a religião e como é que a questão da religião fazia as pessoas serem escravizadas, né? Moralmente. Então, não teve nada a ver com eu olhar e pensar, viu, se Deus não estava na minha educação, porque eu tentava empurrar também. Eu tentava também convencer meus colegas da escola a aceitar Jesus. Eu tentava falar de Jesus. Eu tentava brigar com a professora de biologia para dizer que a evolução não era real. A gente tenta, a gente é Durante burro. os meus anos de escola, por que ele vai ser relevante daqui em diante? Então isso é importante de entender. Não existe educação neutra. Ou a educação vai ser a favor de Deus, Ai, ou meu vai ser Deus, contra quanta ele. besteira. E olha Isso é só só pra o que colocar o grande... caraminhola na cabeça de mãe crente. Aham, bem isso. Bem isso. Sabe? Pra daí a criança, a criança que ela tem, não ter a educação que ela merece, que ela precisa, porque a Café com Tirulipas colocou na minha cabeça que a educação tem que ter Deus, então eu não posso colocar ela nessas escolas que não falam de Deus. Que as professoras estão doutrinando, né? As Claro. professoras estão doutrinando pro mal. Porra, eu tô ensinando as coisas que são reais e que vão te ajudar na tua vida, é doutrinar, porque tu não tá Exatamente. falando de Deus. Exatamente. E Deus criou tudo, como é que tu não tá falando? Exatamente. Então, não é assim, ó, a única coisa que tu aprende é Deus fez tudo. Pronto, fecha o livro e vai embora. Não tem porque ter escola, não tem porque ter nada, só acredita nisso. E é basicamente o que acontece quando eles fazem essas paradinhas de homeschooling, né? Que eles chegam nesse ponto, né? Tá, vamos continuar com ela aqui, daí a gente finaliza, O porque eu não tô mais reformador tancando Martinho aqui, Lutero quase disse dormindo sobre de pé. isso. Eu não aconselharia ninguém a enviar seu filho para um lugar onde as sagradas Ai, Lutero, escrituras por favor, não vêm hein? em primeiro lugar. Toda instituição onde a palavra de Deus não é ensinada regularmente fracassará. É por isso que observamos o tipo de pessoa que está e continuará a estar nas universidades. Nossa. Receio muito Eita, que as Lutero. universidades sejam apenas portões escancarados que conduzem ao inferno. Pois não Isso aí são é o Martinho diligentes Lutero ou o em André Valadão? treinar Ela tá e dizendo que é o imprimir Martinho Lutero, as mas sei lá, tá estranha essa Sagradas declaração. Escrituras nos jovens estudantes. Então, isso volta para aquilo que a gente tinha mencionado. Bom, mas o Lutero também, né, a gente tem que levar em consideração que o cara foi lá, se vendeu pra outro governo, e aí depois, quando o outro cara quis se separar, ele já criou uma dissidência, e por causa do Lutero, tudo que tem aí hoje, chegamos ao ponto que estamos hoje aqui de religião, né? E uma educação Mas secular. pelo menos ele centralizou, pelo menos ele tirou o poder da Igreja Católica. Como Uma é que isso é uma educação não educação cristã, secular se a gente tá ela ensinando vai coisas ensinar que foram as criadas crianças antes de a Cristo? raciocinarem. Pois é, né? Tipo, matemática é uma coisa que é quase antes de existir religião, já existia praticamente, né? Como se Deus não existisse, a raciocinarem sem Deus. E o autor, o Zachary Garris, ele vai mostrar que é impossível para um professor ensinar algumas matérias, alguns assuntos, sem mostrar nenhum favoritismo a alguma religião ou filosofia. Mas, meu Então, Deus! rapidamente, como o autor mostra. Tá, filosofia professor não tem de nada a ver. Não. Entende? Não tem nada a ver. Filosofia são vertentes de pensamento. Sei lá, minha professora de matemática, ela nunca ensinou nada com algum tipo de ideologia por trás. Ela tá ensinando Bhaskara. O que Bhaskara tem de político? Física, química, biologia. Biologia nem tem. literatura. Biologia tem porque daí é ateu, porque daí acredita na evolução. Ai, que nada. Literatura é do Candomblé. Literatura, Tipo, eles ensinam os livros que já foram definidos, que vão ser ensinados. Não. Entendeu? É só números, exatamente só números. Não tem nada de Deus, não tem que botar Deus nisso. Tu pode, assim, ó, acho que o máximo que tu pode dizer aqui é biologia, porque biologia tu pode falar que gene não define sexo, gene não define gênero, sabe? É Esse tipo verdade. que é verdade, só que é o que eles acham que tá sendo Eu acho que eles contaminado. acham que é Que é doutrinação. uma filosofia, uma doutrinação, sim. Ou que a evolução aconteceu e Deus não criou tudo, né? Teologia, ele vai mostrar se o profeta dele é Darwin ou Moisés. Darwin E a nossa não é um pergunta do dia- profeta.
Darwin não é profeta, porque ciência não O é profeta uma dele religião. é Darwin ou Moisés. Ela já disse que psicologia era uma religião. Não é. E agora tá dizendo que ciência, evolução é uma religião. Não é. Darwin não é um profeta. Ele não fechou o olho e disse, ó, Deus me falou que os animais evoluem, blá, 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 blá. Ele fez um estudo científico onde ele levantou essa tese, essa teoria. Que já existia antes também. E aí o bota Moisés, que nem existia, existiu. Nem existia, existiu. Ela vai dizer porque ele escreveu o Gênesis, mas Moisés não escreveu o Gênesis. O Gênesis não foi escrito por Moisés. O Gênesis foi escrito lá em 1000 a 800 a.C. Já vai William ser. Basso, já ouvi de um cara que trampa comigo que cientistas encontraram as letras Jeová no DNA humano. Com certeza. Aconteceu Com muito, certeza. eu era o DNA humano. Isso. E no Zap confirmaram. Você gostaria de ter tido uma educação cristã? Não, eu Comenta tive aqui. 2 anos e eu bloqueei da minha mente. E eu tive e não mudou, não foi uma coisa muito boa na minha vida, E não. que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito umas com as outras. E nós, como cristãs, nós olhamos Eu para não as posso ver próximas esses vídeos, é pra mulher. gerações Ai, e desculpa, queremos que elas sejam Quer cristãs dizer, foi tu que escolheu, muito né? mais fortes do que nós. Tu sabia Nós já. queremos que elas levem e expandam o reino de Cristo para muito mais longe do que nós jamais iremos. Então, para isso a gente tem que pensar, será que nós queremos que essas próximas gerações estejam sendo ensinadas durante a semana de que Deus é irrelevante na vida delas? Isso é tão Ninguém tá importante porque ensinando educação... isso, moça. Ninguém ensina isso. Ninguém ensina isso. Até porque todos os professores são tudo cristão também, a maior parte é cristão. 90% do nosso país é cristão. molda a forma como nós enxergamos o mundo. Isso é uma coisa que não apenas cristãos entendem. Pessoas também que estão em rebeldia contra Deus entendem isso. Por exemplo, você já parou para pensar em qual que é o interesse do governo em dar educação de graça para a população? Será Ter que uma é porque ele é bom? população educada? Qual é o interesse do governo em ter cientistas trabalhando pra ele? Né? Qual é o interesse do governo em tirar as pessoas de situação da miséria? Qual é o interesse do governo em ter uma mão de obra qualificada pra trabalhar? Pô, Eu acho Qual é o que... interesse do governo, eu acho será? Que o interesse não é esse. O interesse é acabar com Deus. É acabar com Deus e instituir o comunismo. Ou porque ele entende que é uma ferramenta muito poderosa para expandir uma agenda. E mais, ai meu Por Deus, que nas tu tá escolas falando de públicas a vocês. gente Tu não entende que tu acabou de dizer que que as mulheres cristãs precisam ensinar os filhos pra expandir o reino de Deus pra onde não foi. E tu acabou de acusar o governo de querer expandir uma agenda? Essa me pegou. Amiga, Essa me pegou. tu tá que nem militante que acha que não milita. Aham, Sabe? Que nem aham. gente de extrema direita que acha que não milita. Tu tá tentando expandir uma agenda. É. Quer tu ache que sim ou não. É a realidade. É verdade. É a realidade. Cristianismo é uma ideologia. É. Entendeu? Que vocês estão tentando empurrar a goela abaixo de todo mundo. Contra as querendo liberdades individuais das pessoas. Contra as liberdades individuais das pessoas. Opa! Ed Santos, formar mão de obra qualificada. Será? 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 não encontra matérias, por exemplo, Nós também não estamos de aguentando, retórica Michele. e lógica. Porque o governo não está interessado em ensinar as crianças como pensar. Tá bom, então. Vocês Eles querem estão. ensinar A Bíblia tá. o que elas Tá bom, devem então. pensar. Isso aqui é uma crítica válida. O governo quer que tu aprenda as coisas pra passar no vestibular e fazer faculdade. Ele não quer que tu entenda como... Mas isso é uma falha na educação... Uma falha na nossa educação. É uma falha. Mas não pelo motivo que Não ela tá pelo motivo que ela tá falando. falando. E ela certamente não se importa com isso. Não. Tá, vamos terminar aqui com ela então. Chega.